boa noite ou boa tarde, né? Estou vendo o sol lá fora, então falar boa noite para o sol lá fora fica meio estranho, mas que bom nós estamos aqui para mais um tempo. Bom que nós estamos aqui para louvar e adorar o Senhor. A pastora não veio, estava com muita dor de cabeça, está com muita dor de cabeça. A pastora ainda sofre com enxaqueca, chega alguns dias que ela está muito ruim, então não está aqui hoje, mas nós possamos estar lembrando dela nas nossas orações, que ela possa estar melhorando e que amanhã ela possa estar totalmente recuperada para mais uma semana. Queria te convidar você nesse momento a você ficar em pé. Você veio para esse culto, você veio para essa reunião, mas como é que você chegou aqui? Como é que está o seu coração? Às vezes a gente vem para a igreja e a gente chega com o coração, às vezes, tão agitado com tantas coisas, com tanta preocupação durante a semana que aconteceu, ou que aconteceu hoje mesmo, talvez um pouquinho antes de você vir para o culto, aconteceu alguma coisa que está tentando aí tirar a sua paz, tirar a sua alegria, e é isso que eu quero que você agora coloque na presença de Deus. Agora, no tempo de culto, independente do momento que você está vivendo, independente do que você está passando, agora é tempo de você prestar toda a sua adoração ao Senhor. Agora você pode prestar a Ele todo o seu culto, você pode ser totalmente transparente na presença do Senhor. Você pode chegar diante dele e falar: Senhor, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, aquilo, ou a minha semana foi assim, foi assado, eu estou vivendo isso, e talvez na segunda-feira eu preciso resolver aquilo, aquele outro. Ou seja, não sei, mas agora eu sei de uma coisa: você pode entrar na presença do Senhor e começar a falar com Ele. A dica que eu vou te dar, depois que você falar tudo que quiser, fala assim: Senhor, aceita esse meu culto, aceita esse meu culto. Você veio prestar culto ao Senhor hoje aqui. Você não veio só para ver pessoas. Ver pessoas faz parte da nossa reunião. Conversar um pouquinho com quem a gente não fala durante a semana faz parte da nossa reunião. Ter um momento de comunhão faz parte da reunião. Mas a gente não vem para isso. A gente não vem para ter uma comunhão com alguém, a gente não vem para conversar com alguém, a gente não vem para tratar um negócio com alguém. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Você veio aqui para prestar culto a Ele. Então não permita que nada, mas absolutamente nada, roube esse tempo de adoração ao Senhor. Satanás é campeão de querer roubar o nosso tempo de adoração. Às vezes a gente começa tão agitado a semana, correndo para lá e para cá. A gente não tem tempo, às vezes, de começar um dia já colocando a nossa vida na presença de Deus. A gente às vezes não termina um dia colocando a nossa vida na presença de Deus. E é tudo que Satanás quer, nos roubar da presença de Deus. E quando a gente chega na igreja, a gente chega nesse momento de culto e adoração, também não é diferente. Satanás quer tirar a nossa adoração, nosso culto, e ele usa onde? A mente. Ele usa a nossa mente, para que a nossa mente se desvie, a nossa mente vá para um outro lugar. A gente está presencialmente aqui, mas a nossa mente às vezes está tão longe, está tão distante, e é isso que nosso inimigo, nosso adversário quer. Porque quando eu estou com a mente longe, estou com a mente distante, eu não estou adorando ao Senhor, eu não estou louvando a Ele, eu não estou dizendo: Senhor, faz tudo na minha vida. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje, apesar das dificuldades. Então agora eu queria te convidar a você fazer isso. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, nesse momento, e você começasse a ter um tempo na presença do Senhor. Não permita que nada, absolutamente nada, tire o teu tempo agora de adorar ao Senhor. Que essas horas que nós vamos passar aqui seja tempo de adoração total do seu coração ao Senhor. Jesus, obrigado pela tua misericórdia. Senhor, obrigado pela vida de cada um que está aqui. Senhor, obrigado pela vida daqueles que ainda estão vindo. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu uma semana e nós podemos agora estar aqui na tua presença, Senhor, com o único objetivo de adorar, de servir, dizer para o Senhor que o Senhor é tudo na nossa vida, dizer que o Senhor é a nossa esperança, dizer que o Senhor é a nossa confiança,
que nós nos renovamos no Senhor, como diz a tua palavra, como águias que crescem, que voam, que se fortalecem. Por quê? Porque estão confiando no Senhor. Deus, agora em nome de Jesus, esteja olhando para o meu coração, esteja olhando para o coração dos meus irmãos que estão aqui, esteja olhando para cada um que está aqui, Deus, e que nós possamos estar agora nesse momento entrando na tua presença, te buscando, te adorando. Deus, aceita o culto individual de cada um que está aqui. Senhor, as pessoas vieram aqui para prestar o seu culto, elas vieram aqui para prestar a sua adoração, não a nós, mas ao Senhor. Por isso, Deus, esteja, Senhor, sondando cada coração aqui, Deus, e que o Senhor esteja se alegrando, Deus, com esse momento de culto. O Senhor esteja aceitando, Senhor, a nossa adoração nesse momento, que nós estejamos, Senhor, entrando na tua presença e disputando cada segundo diante de ti, que nada tire a nossa paz, que nada tire a nossa alegria, que nada tire, Senhor, a nossa concentração de tudo que já está acontecendo nesse lugar, porque a tua palavra nos diz que eles estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Deus, eu tenho certeza que o Senhor está nesse lugar, e nós queremos sentir a tua presença ainda mais. Por isso o Senhor vai invadindo o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, e que esse tempo aqui seja um tempo, Senhor, incomparável, Deus, incomparável. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos aceita, mesmo como somos. O Senhor nos aceita, e por isso nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te agradecer por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Você possa estar aí prestando o teu melhor culto nesse final de tarde, começo de noite. Aleluia. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. A palavra de Deus diz que no mundo vocês terão aflições, mas Ele nos dá um segredo, uma virada de chave. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Deus, Ele é vencedor, Ele nos dá vitória por seu amor. Por isso nós viemos todos os domingos, todas as quartas, todos os dias, quando tem reuniões, todos os dias nós temos os nossos devocionais. Diante das dificuldades, nós nos prostramos diante dele, porque o nosso Deus é vencedor. Ele nos deu a vitória. Ele disse: eu venci o mundo. E essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé no Filho de Deus, vencedor. E essas canções que nós vamos cantar hoje vêm com dado de vitória para o nome de Deus. Em meio a tantas calamidades, nós temos a vitória do Senhor, porque Ele vai à nossa frente, conduzindo o seu povo de vitória em vitória. Aleluia! Essa primeira canção que nós vamos cantar fala sobre lágrimas que molham o rosto, mas a palavra também nos garante que, ainda que o choro dure uma noite, a alegria, ela vem pela manhã, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, se você está passando por um momento de choro, saiba que há esperança, a misericórdia do Senhor sobre nós. Cai nos meus olhos.
esperança que Ele nos dá. Que nele nós temos a vitória certa, por amor ao
vitorioso. Aleluia. Oh, aleluia. É assim que nós vencemos as nossas guerras no Senhor. Uma mesa preparada para
O dia do Senhor chegou. Houve de todos os povos e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Deus de Judá, Deus de Judá, Deus de Judá, prevalecer. Deus de Judá, Deus de Judá, Deus de Judá, prevalecer. E os povos virão e verão, assim não perder sua vez, pois a sua justiça governará. Deus de Judá, Deus de Judá, Deus de Judá, prevalecer. Deus de Judá, Deus de Judá, Deus de Judá, prevalecer. E os povos virão e verão, assim não perder sua vez, pois a sua justiça governará. Deus de Judá, Deus de Judá, Deus de Judá, prevalecer. Deus de Judá. Todos um dia dobrarão os joelhos diante dele e confessarão que ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, ele está à destra de Deus. E que esperança maravilhosa nós temos no Senhor. Que esperança nós temos. Eu queria que você imaginasse você lá com o povo de Israel, quando o povo está com o mar à sua frente e o povo do Egito atrás, os soldados prontos para matá-los, para fazê-los voltar a serem escravos. Se você tivesse a oportunidade hoje, sabendo da história, da sequência da história, faltando 2 minutos para Moisés colocar o cajado e abrir o mar, o que você diria para o povo de Israel? O que será que nós diríamos? Oh, acredite, o mar vai abrir. O povo iria dizer: tá louca? Tá louca? Essa mulher tá louca? Como que o mar vai abrir? Nunca existiu isso. Mas creia, o mar vai abrir. Eu sei que vai abrir. Eu sei que o mar vai abrir. Somente creia, espere, o milagre vai acontecer. E o povo continuaria dizendo: você é louca? Não, não pode. Então vamos ter um passo adiante de nós mesmos e dizer no momento da aflição, da dificuldade: ei, o mar vai abrir. Regi, se acalme. O Senhor, o mesmo Deus que abriu o mar, vai dar uma solução para você, para as suas dificuldades, para o seu pecado, para a sua situação, para a sua dor. Diga para a sua alma: o meu Deus fará acontecer, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Umas palmas. Declare com fé: o mar vai abrir em nome de Jesus. O nosso Deus está a vitória. Ele dá a ordem e nós obedecemos. Os filhos escravos, sem que não de Faraó.
presença de Deus, essa música foi maravilhoso. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Nós cantamos livre, eu sou livre. Que nada te escravize, nada pode te escravizar. Os pensamentos, sentimentos, dor, mentira, nada pode te escravizar. Aquilo que nós cantamos é uma grande verdade. Deixa meu povo ir. Ou seja, seja livre. Seja livre. Amém? Amém. Quero chamar aqui o pastor Jefferson, ele vai nos conduzir nesse próximo momento, onde nós também somos livres. Nós também somos livres para esse momento. Não deixe o diabo te escravizar. Seja livre nesse momento. Pastor, já tem a deixa. Faz igreja, amém? O pastor disse que ele já podia ir para casa, né, gente? Glória a Deus. Eu queria que colocasse lá para nós Salmos 37:4, bem rapidinho, só para não vou tomar muito tempo. Salmos 37, versículo 4. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Animado aí. Isso aí. Queridos, todo domingo a gente tem trazido aqui uma palavra para que a igreja e nós mesmos venhamos aprender a cada dia sobre você dizimar, sobre você ofertar, porque nunca foi sobre dinheiro. Amém? Nunca é sobre dinheiro. Porque concorda comigo que se essa porta aqui está aberta é porque o Senhor quer que esteja aberta, amém? Porque muitas vezes a gente vem também com uma intenção errada da oferta do dízimo. Muitas vezes a gente acha assim, puxa, o pastor ali é tão abençoado, tem vários bens, várias fazendas. Então o pastor é abençoado. E o irmão que não tem talvez as fazendas que o pastor tem, eu acho que ele não é abençoado. É assim, gente? Queridos, Deus, existe a palavra de Deus que para a gente aprender a cada dia mais, mas o Senhor está muito mais interessado nos desejos do seu coração. Deus está muito mais interessado na intenção do meio do teu coração. Cada vez que você oferta e dizima na casa do Senhor, qual tem sido a tua intenção de você dizimar? Será que tem sido da forma correta? Da forma que Deus quer? Querida, a Bíblia fala assim que quanto mais nós adoramos, mais nos tornamos parecidos com aquilo que estamos adorando. Se estamos adorando a Deus, estamos cada vez mais nos parecendo com Ele, amém? E Deus, Ele é grato, Deus, Ele é amoroso. Então, a gente costuma dizer que nunca ninguém consegue vencer Deus, não dá, pastor. Porque você dá, você abençoa, você oferta, e Deus vem com 100 vezes mais, 1000 vezes mais na sua vida. Só que muitas vezes a gente entende isso, a gente lê a palavra, a gente entende isso, mas a gente não aplica. Quantos de nós aqui no começo do ano fez aquela lista assim que a gente sempre fala, eu vou emagrecer, eu vou estudar mais, eu vou levantar cedo, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou orar mais, eu vou fazer, e já se passaram quase, um mês já se passou, janeiro já foi. Não, agora foi o mês de janeiro, mas no mês de fevereiro, não, agora tem carnaval, agora é feriado, vem aquela monte de coisa, mas em março, pastor, a gente começa. Querido, nós precisamos aplicar o que entendemos. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Eu quero que você faça uma auto-reflexão agora. Cada vez que você tem ofertado ao Senhor, que você tem entregado o seu dízimo, a sua oferta, qual que é a intenção do seu coração? Porque nós não conseguimos pagar a bênção. Não, eu vou abençoar, eu vou dar o meu dízimo e Deus, Ele vai me dar. Eu quero aquele milagre, então eu quero comprar aquele milagre. Não, você nunca vai conseguir comprar, mas que você venha a ser grato, amém? Deleite no Senhor, venha atender aos desejos do seu coração, esteja nele, esteja no Senhor, que a tua intenção e a minha intenção venha a ser correta, não de eu pagar algo, que eu queira ser melhor, não, mas eu estou abençoando
da forma que Deus quer. Amém, queridos? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Que nessa noite nós possamos aqui, você fazer o seu pix, você trazer a sua oferta com a intenção de gratidão. Tem vezes que a gente sai de casa, eu e assim, a gente conversa muito, quando eu sempre digo, aí eu saio de casa assim, falo, puxa, eu preciso fazer algo, eu preciso, né, correr atrás, fechar trabalhos e, né, precisa ter uma forma de ataque diferente. E de repente ela manda uma mensagem assim para mim: amor, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Olha o que a gente já tem, a família que nós temos, olha como nós somos abençoados. Querido, aquilo me dá um gás. Eu falei, puxa vida, ele te para e fala assim: não, eu já cheguei aqui, eu não estou numa corrida atrás de algo. Deus, eu já alcancei, eu já cheguei. Deus, Ele nos ama, Ele já nos deu essa segunda chance morrendo na cruz do Calvário. Então, queridos, que o teu coração deve estar em alinhamento com o Senhor nessa noite, amém? Eu quero orar com você, depois você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui na sua presença, Deus, e que nós a cada dia, Pai, venhamos aprender a cada dia mais de Ti, Senhor, querer ser mais parecido com o Senhor, Pai, assim como naquele dia, Senhor, aquela viúva deu aquelas 2 moedinhas, Senhor, mas a intenção do coração dela era dar tudo que ela tinha. Ela se ofereceu tudo que ela tinha, Senhor. Várias pessoas estavam dando grandes quantias, Senhor, mas o que chamou a tua atenção, Senhor, o que chamou a tua atenção foi que ela deu tudo. Pai, que nós possamos, Pai, entender que não é o valor, que não é sobre dinheiro, é sobre a intenção do nosso coração. Pai, que os seus filhos que nós venhamos entender, Senhor, isso, e cada vez que ofertarmos, venha ser por gratidão a Deus, por aquilo que Deus já fez na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que Ele pode trazer o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Hoje a oferta foi sem música, mas você pode dar da mesma forma, não tem problema. Amém por isso. Então aí as nossas crianças não vieram hoje. Não vieram. Puxa, todo aquele lanchinho que eu decidi lá na mensagem, a gente já tem que consumir, distribuir entre os membros da igreja, começaram a não aí. Ah, estão aí. E então, essa turma reunida, acho que hoje não vai sobrar muita coisa, ou praticamente nada. Amém. Hoje Duda e Sabinha, vamos estreando sozinhas. Hoje vai ser uma super sala. Mesmo assentados, eu queria que vocês estendessem as suas mãos para cá. Vamos orar pelo nosso ministério infantil, pela vida da Duda, pela vida do Savinho, que eles sejam cheios do Espírito Santo, ministrando no coração dos nossos queridos aqui, e que seja algo especial, as sementes que caem nesses corações. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua paz, obrigado pela tua direção, Senhor, mas obrigado também pelo teu cuidado com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Senhor, obrigado que o Senhor tem abençoado, tem fortalecido, e o Senhor tem realmente derramado misericórdia sobre a vida deles, e nós te louvamos por isso. Quero colocar a vida da Duda, a vida do Sabinho nas tuas mãos, que eles sejam agora cheios do Espírito Santo, e que eles possam estar ministrando no coração desse rebanho tão precioso, essa palavra, Senhor, maravilhosa, e que com certeza vai fazer diferença na vida deles agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Toda a turma vai indo para o seu lugar. Temos visitantes hoje aqui. Quem está aqui pela primeira vez nesse lugar? Enéas, eu sei o seu nome porque eu já perguntei. Fica de pé, Enéas, para a gente te conhecer. Sei que o Enéas é do Rio de Janeiro, está a trabalho, passando um tempo aqui, veio nos visitar. Seja bem-vindo e não faça aquela piadinha de mau gosto, meu nome é Enéas, tá? Mas se você tiver lembrado desse personagem, você vai lembrar do nome dele. Obrigado, Enéas, por estar conosco, e é um prazer. Essa casa é sua, seja muito bem-vindo nesse lugar. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Não, os demais todos já estão aí conosco. Amém? Pela sua vida. Vamos dar uma passada lá nos nossos avisos. Então nós temos o nosso culto de quarta-feira, culto super abençoado,
onde você pode vir durante a semana e gosto de dizer que você completa o seu tanque espiritual para o resto da semana. Quarta-feira, 19h30, além de você ouvir uma palavra sempre desafiadora, tempo de louvor e adoração, você pode participar do culto. Ah, é, pastor? Como? Traga o seu testemunho. Quarta-feira passada foi muito especial, a gente ouviu um testemunho aí que realmente, às vezes a gente olha e fala assim, não, isso não tem mais jeito, isso não vai mudar. E a gente escutou um testemunho aqui de alguém que falou, não, eu era assim, hoje estou diferente, Deus tem mudado a minha vida, estou com outro planejamento, um outro sonho, um outro futuro. Irmãos, algo que é só o mover de Deus, só o mover de Deus. A gente pode ter o prazer de escutar esse testemunho na quarta-feira, além dos outros. Então eu quero te convidar, você vir para o culto de quarta, além de você participar do culto, você abençoa alguém com aquilo que Deus está fazendo aí na sua vida. Quem tem recebido milagres do Senhor aí? Só isso. Deus não está fazendo o resto da vida de ninguém. Ou vocês não quiseram levantar a mão porque levantou, e não veio no culto de quarta, né? Vão ficar, não, Deus está fazendo, eu vou ficar de boa aqui. Não seja egoísta, irmãozinho. Se Deus está fazendo milagres na sua vida, duas coisas. Primeiro, crédito a quem merece o crédito. Crédito a quem merece o. Eu fico doido quando eu vejo crentes, servos de Deus que conhecem a Bíblia, que já confessaram Jesus como seu Salvador. Acontece alguma coisa na vida e ele fala assim: pastor, você não sabe a sorte que eu tive. Olha, eu lembro de Moisés, aquele cajado grande, que eu vontade de pegar aquele cajado e já pôr as coisas em seu devido lugar. Crentes tem sorte? Sim ou não? Crente tem sorte, sim ou não? Crente tem sorte, sim ou não? Crente tem o Senhor Jesus na sua vida. Nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Sorte é para apostador, sorte é essas mentiras das betes, sorte é a mentira do tigrinho, sorte é essa bobageira que a gente vê por aí, sorte é você achar que vai ganhar jogando lá e você está jogando dinheiro fora. Creia no Senhor Jesus. Nós não precisamos de sorte, nós precisamos do Senhor Jesus. Então você joga no tigrinho, joga na lotérica, joga nessa palhaçada toda, vira crente, faz o que um amigo meu disse, vai se converter. Queridos, o teu sustento, a tua graça financeira não está lá na lotérica, não está no tigrinho, não está nas betes, não está nessa mentira demoníaca que tem muito crente jogando seu dinheiro lá. Seja livre disso, queridão. Nem sei porque eu estou falando isso, de vontade de falar. Seja livre disso. Se você joga, em nome de Jesus, não faça mais isso. Não é do Senhor. Amém? Amém? Amém. Se eu ver você na lotérica, se eu ver você na lotérica, você me mostrar, me mostra o comprovante da conta na hora. Se você me ver, já vem com o comprovante. Não, pastor, vim pagar a luz aqui, vim pagar o boleto, vim pagar a conta do plano de saúde. Amém? Eu esqueci que estava nos avisos de estar pregando já. Pastor, aqui vai pregar. Vamos lá. Qual é o próximo aviso? Culto de oração, última sexta-feira do mês, nem vou me delegar disso, que vai demorar um pouquinho. Então, última sexta-feira do mês, sala de oração, vem estar conosco das 21 às 23. Célula dos adolescentes, acho que é na próxima sexta agora. Próxima sexta, 19h30, já sabe onde que é? Não, vai ser combinado, rola lá no grupo dos adolescentes, pais. É importante você estar lá também. Então, pai, você tem filho adolescente, é legal que o filho está lá, mas é legal você, pai, estar lá também, para você ver, acompanhar e ajudar esse negócio a crescer. Então,
célula dos adolescentes equipado, 19h30, vai rolar na sexta-feira o anúncio aonde é. Se o teu filho adolescente não está indo, seja livre, traga ele pelo pescoço. Ai, pai, não quero ir. Vai, ou se não, aí você põe na condição. Filho tem que vir, participe, isso é bênção. Motive teus filhos a virem, motive. Porque quando eles forem adultos, eles vão tomar suas decisões. Agora a gente toma por eles, agora a gente ajuda. Por ser com 12, 13 anos, diz para você, o que você tem que fazer, ele tem que fazer, é o rabo balançando o cachorro, não o cachorro balança o rabo. Então, queridos, isso é sério, hein? Sério. Invista na vida dos seus filhos, você vai colher os frutos. Enquanto de homens, tem homens aqui? Tem uns indecisos. Pastor, cadê você? Quer melhorar aqui por favor? Temos homens aqui? Amém. Ó, amarada, amém, né? Dia 17, não é 17 de março, é 7 de março. 17 é outro encontro. É outra coisa que é 17. O nosso é 7. Se eu dei informação errada, então me perdoe. É 7 de março. 7 de março, nosso encontro de homens, 19h30, aqui na igreja. Camarada, põe na sua agenda, se prepare, venham, e você vai convidar alguém. E agora eu estou falando sério. Eu também estava falando sério antes. Você tem um amigo que precisa de Jesus, olha. Tem? Você tem um amigo que precisa do Senhor na vida dele? Você deve ter. Eu tenho. O que você vai fazer com esse amigo? Vai trazer ele no 17. Para ele ouvir uma palavra. E pelo privilégio que você tem. Você é homem, está aqui, você tem o privilégio de conhecer Jesus, servir a Jesus, ter uma família que serve a Jesus. O teu amigo, o teu parente, o teu colega também precisa disso. E é você lá na vida dele. Jesus não vai sair do trono para fazer isso, não. Essa tarefa é nossa. É nossa. Então, homens, venham e tragam alguém com você. Invista na vida de alguém, para que você seja bênção e instrumento do Senhor. 7 de março, 19h30, aqui na igreja. E temos, acho que, mais um. Pessoal, esse é 17 de março. Algo muito gostoso que a gente ama fazer na igreja. A gente ama fazer várias coisas aqui na igreja, mas uma das coisas que a gente ama fazer aqui na igreja é ensinar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se você aprender da palavra de Deus, você não vai ser refém de ninguém, você não vai depender de ninguém, você não vai assim viver a tua vida porque o pastor A, B, C ou D falou. Porque você viu na internet alguma coisa. Não, você aprendeu da palavra de Deus, estudou a palavra de Deus, conhece da palavra de Deus. E nós, como igreja, temos que ensinar. O que nós fazemos aqui, no momento de dízimos e ofertas, não é pedir dinheiro, né, pastor Jefferson? Ensinamos a palavra de Deus sobre esse assunto. Reunião de homens. A gente não quer fanáticos aqui, religiosos, não. Você quer ser fanático, fala para o mundo. Árabe, vira Islã, lá é fanatismo, aqui não. Os homens aqui vão aprender da palavra. As mulheres, quando fazem essas reuniões, aprendem da palavra. Então a gente quer que você aprenda. E a pastora Cíntia trouxe uma proposta muito legal para nós, em cima desse livro aqui, que é um livro muito bacana, chamado Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, Douglas Gonçalves. Se você quiser comprar esse livro, eu não sei quanto custa, pastor Ronaldo, 50, 60 por aí. Entra na internet lá, faz uma pesquisa, olhe para Jesus, depois você pode pegar comigo, tirar uma fotinha. Pensa na sua vida. Esse estudo vai ser em cima desse livro. São 8 lições. E nós vamos fazer uma por semana. Que vai começar dia 17/3, que é uma terça-feira. Então, a partir do dia 17/3, toda terça-feira, por 8 semanas, pessoal, isso não é corrente, hein? Eu sou totalmente contra o misticismo. Não é corrente, não tenho nada contra quem faz. Tenho sim, isso não é bíblico. Não é, desculpe, você vai em corrente, isso não é bíblico. Mas nós teremos 8 reuniões, porque são 8 capítulos. Você falou em 10, você não 10, você falou em 15.
de quem quer olhar para Jesus. Então coloca na sua agenda. Quer estudar a palavra de Deus? A partir do dia 17 de março, nós estaremos ministrando aqui na igreja, a partir das 19h30, né, pastor? 19h30. Então, assim, antigamente, não no meu tempo, no tempo dos antigos, aqui, lá onde ninguém, sei lá, o ERF, tinha escola dominical. Não, a gente aqui na igreja não tem escola dominical mais. Mas a gente quer ensinar a palavra de Deus para você. Ensinamos a palavra de Deus lá na escolinha para as crianças. Queremos ensinar para os adultos. Às vezes eu digo, pastor, eu quero estudo. A gente marca e a galera não vem. Então, venha estudar a palavra de Deus. Quer sair da mesmice espiritual? Estuda a palavra. Oportunidade, dia 17 começa 8 semanas. Não perca, você vai aproveitar e muito. Então depois, se quiser comprar um livro, ir lendo e adiantando, fique completamente à vontade. Amém? Amém? Não quero mais ocupar o tempo do pastor André, que veio aqui hoje, com toda a sua família. Então vem para cá, pastor André, agora é você, e que o Senhor possa estar falando ao coração. Pastor André estava vindo mais constante, e aí alguém me perguntou, pastor Jefferson, você brigou com o pastor André? Eu falei, não, eu não briguei com o pastor André. É que o pastor André foi para Lontras. Ele vai contar para vocês isso. Foi para Lontras, que é uma cidade de Santa Catarina. Aí não dá para estar trazendo sempre o pastor André para cá, mas graças a Deus, dessa vez, no caso do Joãozinho foi motivo, nem nasceu ainda, já foi bênção na nossa vida, trouxe a família toda para cá, né, pastor? Então, amém. Hoje estamos com o pastor André aqui. Quero orar para que o pastor continue sendo instrumento de Deus, hoje jornada dupla, né? Tocou, cantou, vai pegar. Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Deus, obrigado pela vida do teu servo, pela movimentação da vida dele, da família. Obrigado por ter feito o coração tão aberto ao Senhor. E tenho certeza que agora vai nos trazer uma palavra que vem do teu coração através da vida dele, em nome de Jesus. Paz aos irmãos, nós estamos felizes de estar aqui e viemos ontem por causa do chá de bebê que foi feito aqui na igreja para Laís, Marcos e João. Já agradecer às irmãs que prepararam de uma maneira muito maravilhosa esse lugar, que era muito bom. Vocês são especiais demais. Agradecer ao pastor Jefferson pela confiança, né? O pastor sempre animado, sempre abençoado. E nós, então, vocês foram a igreja que espiritualmente nos enviaram para fazer a oração. Nós estamos ali em Lontras, uma cidade perto de Rio do Sul, do lado de Rio do Sul, desde o mês de novembro. A gente assumiu uma igreja ali, a Comunidade Evangélica Livre, Ser Livre Lontras. Estamos retomando o trabalho ali e estamos muito felizes na presença do Senhor. E é uma cidade com aproximadamente 14 mil habitantes, olha só que grande. Mas é uma cidade muito abençoada, tem bastante oportunidade, bastante emprego, pessoal bem de vida. E só está faltando realmente a gente entrar com o Evangelho para ganhar todo mundo para Jesus. Então olhem por mim, pela minha família, porque eu sei que Deus nos levou ali, preparou todas as coisas, né? Não ficou nenhuma dúvida de que é Deus que nos levou para lá. Quando foi marcado o chá de bebê, e aí a Laís falou que a gente ia tocar e pregar aqui, elas passaram alguns dias escolhendo as músicas, e aí apareceu essa música Moisés, que a gente cantou por último. É um rock pesado, né? Uma gritaria, um negócio que não é comum nas igrejas, não é verdade? E eu sei que quem é mais tradicional assim pode achar estranho, né? A igreja está tocando esse tipo de música. Mas e se eu contar para vocês que a nossa igreja lá em Londres surgiu de eventos de rock? Então, filho de um pastor que gostava muito de rock,
começou a fazer eventos numa igreja que era afastada, assim, meio uma chácara, e ele levava uma banda cristã de rock e duas que não eram cristãs. Ia nas escolas, montava os adolescentes, e enquanto a banda cristã tocava, o pessoal começou a se converter, a aceitar Jesus. E eles que fundaram a igreja que eu estou pastoreando hoje. Nós brincávamos ali com o Anderson, que ele está aparecendo com o crente da Assembleia de Deus hoje, né? Ele era, o vestido, roupa social. Se vocês forem lá na igreja, lá o único que usa calça sou eu. De bermuda, camiseta, tatuagem, o negócio é. Mas pense num pessoal abençoado, cheio de Jesus no coração. Então, eu sei que a gente às vezes tem algum preconceito, mas aquilo que é feito para o louvor do Senhor, com a palavra certa, com o ritmo, que às vezes não é tão adequado, mas que prega o Evangelho correto, da forma como ele é, ele glorifica o Senhor. Amém? Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. E se a gente ia cantar uma música que a gente ficou cantando, uma música a capela, num trio, você imagina? Daí a gente tinha acabado de tocar rock, mas a Laís gosta de jazz e eu gosto de sertanejo. E a Regi gosta de Diante do Trono. Imagina? Mistura. Mas tudo para louvar o nome do Senhor. Amém? Então, abra o seu coração, porque Deus tem propósito nessa noite. Enquanto eu escutava a música Moisés no carro, tentando tirar aquela guitarra toda ali, eu ia cantar no conseguinte, que mandava antes cantar, né? Uma frase me chamou muita atenção. A frase que diz: estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Então eu fui estudar para trazer uma palavra para vocês sobre a vida de Moisés, sobre o cajado que Moisés portava, representando a autoridade de Deus. E a história de Moisés, ela começa com um período sombrio lá no Egito, onde o faraó, por medo do crescimento da população de Israel, ele determina que as parteiras que faziam parte das mulheres israelitas pegassem todos os homens nascidos e jogassem no rio, matassem eles. E as parteiras, elas não concordaram com isso, elas não quiseram fazer isso. E elas diziam para o faraó que quando elas chegavam para fazer o parto, as mulheres israelitas eram muito fortes, já tinham dado a luz, e aí elas não tinham coragem de jogar os bebês no rio. E quando Moisés nasceu, seus pais, Arão e Joquebede, viram que ele era um menino formoso. E quando a gente lê a palavra, está lá em Êxodo, a partir do livro de Êxodo, a gente pensa que eles acharam Moisés bonito. Por isso, esconderam Moisés durante 3 meses. Mas, qual a mãe aqui que não achou um filho bonito quando ele nasceu? Tem alguma aqui que achou feio? Eu vou falar a verdade, todas as crianças que eu vi nascer, eu achei com cara de joelho, né? Mas a mãe sempre acha bonito. Então não faz sentido a Bíblia dizer que Arão e Joquebede acharam Moisés bonito e por isso não jogaram ele no rio, esconderam ele. Não. O texto original vai dizer que eles viram Moisés nascendo e enxergaram o propósito de Deus na vida dele, e por causa disso, Arão e Joquebede se arriscaram durante 3 meses, escondendo Moisés dos soldados egípcios. E então, quando ele completa 3 meses, que eles não conseguem mais conter a criança, o choro, o barulho que ela produz, Joquebede faz uma cesta de junco, unta ela com betume para não entrar água, coloca cuidadosamente no rio Nilo, e pede para sua filha ir acompanhando o cesto que vai deslizando no rio até que ele se encontra com a filha de Faraó. Ela está se banhando no rio, e quando ela vê um cesto vindo na sua direção, olha o que tem dentro, tem um bebê.
assim: eu quero essa criança para mim, mas eu, como filha do faraó, como realeza, não tenho condições de cuidar, eu preciso arrumar alguém para cuidar. Quando ela fala isso, a irmã de Moisés mais velha se apresenta e diz: eu conheço alguém para cuidar dele. Traz a própria mãe. E a mãe começa a receber um salário para cuidar do próprio filho, até que ele tenha idade para ir servir na casa de Faraó. A história vai dizer que Moisés cresceu com a sua mãe até aproximadamente 12 anos de idade. E depois foi entregue lá para a corte do Egito e passou a aprender tudo que eles tinham para ensinar lá na corte. Passou a viver das riquezas, do poder, aprender os costumes, aprender várias línguas, mas ele não esqueceu quem ele era e de qual povo ele havia sido tirado. Um dia, Moisés vê provavelmente um capataz, um senhor surrando um israelita por conta do trabalho. E a surra foi muito forte. Moisés se revoltou, foi lá e matou o egípcio. Escondeu o corpo e foi para casa. No outro dia, 2 israelitas foram brigar e Moisés, já achando que era um libertador, que era alguém especial diante do povo, foi tentar separar a briga dos israelitas. E eles falaram assim: ô Moisés, você vai matar a gente também, igual você matou o egípcio ontem? Moisés ficou com medo. Ele sabia que todo mundo já estava sabendo da história. Fugiu, foi para o deserto. Lá no deserto ele encontra a família de Jetro, família de cuidadores de ovelhas. Se casa com a filha mais velha de Jetro. Isso ele já estava com 40 e poucos anos de idade. Ele então começa uma vida tranquila, cuidando de ovelhas, cuidando do rebanho. E um dia ele levando o rebanho para pastar, ele olha ao longe, vê um pedaço de mato que a Bíblia chama de sarça, que estava pegando fogo, havia chamas de fogo naquele mato, mas a sarça não se consumia, ela não se queimava. E a Bíblia vai dizer assim: olha que estranho isso, eu vou lá mais perto para ver o que é. E quando Moisés estava chegando perto, uma voz bradou e disse assim: Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Moisés então, no meio do deserto, tira as sandálias, se aproxima para ver o que a sarça tinha para falar, o que a sarça, aquela voz atrás da sarça tinha para falar para ele. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês nessa palavra é: aquela voz estava no deserto, falando através do fogo em uma sarça, mas aquele lugar em si não era santo. O que fazia aquele lugar santo era a presença de Deus que estava ali. Amém? E quando nós chegamos em um templo como esse e organizamos um culto, organizamos um evento, ensaiamos algumas músicas, mas não temos a presença de Deus no lugar, esse lugar é um lugar comum, aonde foi colocado um evento. Mas quando Deus se aproxima, quando Deus chega no lugar, ele se torna santo. E note que a voz, ela não mandou Moisés ir embora. Ela não disse para Moisés não se aproximar, mas ela deu algumas condições para que Moisés se aproximasse e não fosse fulminado pela glória de Deus. Porque nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que se aproximaram daquilo que era santo sem a reverência correta e acabaram mortos. Nós temos
caso de Hófni e Finéias, filhos do sacerdote Arão. Eles tinham que levar fogo, manter o fogo do altar aceso. E a Bíblia diz que eles foram levar fogo estranho. Não me pergunte o que é o fogo estranho, eu não sei o que é. Mas foi um fogo que Deus não aceitou. E quando eles chegaram aonde deveriam colocar aquele fogo, Deus fulminou os dois, eles morreram na hora. Nós temos o caso de Davi, quando a arca de Deus foi retirada do meio de Israel e levada para o povo filisteu, e depois deixada em uma cidade mais distante da capital, porque os filisteus estavam sofrendo com a arca de Deus, e ele foi trazer a arca de volta para a capital, em um carro com bois carregando, fazendo todo um espetáculo. De repente os bois tropeçaram, a arca ameaçou cair, alguns homens colocaram uma mão para segurar a arca e impedir que a arca de Deus caísse, e eles imediatamente morreram, porque não era permitido a homens comuns tocar na arca de Deus. Aí você vai dizer assim, mas isso foi no Antigo Testamento, no tempo da lei, no tempo da graça. Mas aí a gente vai para o Novo Testamento e encontra o apóstolo Pedro pregando em uma igreja que era tão abençoada que homens como o pastor falou aqui, o pastor Jefferson falou do outro pastor Jefferson, que ele era muito abençoado, tinha terras e fazendas, né? Homens que tinham fazendas e terras vendiam suas terras e fazendas e levavam o dinheiro e dividiam igualmente para todo mundo que estava na igreja, abençoando principalmente os mais pobres. E de repente um homem chamado José fez isso, e parece que ele foi meio que honrado na igreja, e Ananias e Safira também quiseram essa honra, foram lá e venderam um terreno, mas mentiram sobre a quantia de que haviam vendido. Chegaram diante do apóstolo Pedro, mentindo sobre o quanto tinham vendido, e o apóstolo Pedro imediatamente disse que eles iriam morrer, e ali eles morreram. Então eu aprendo com isso que não se deve aproximar-se de Deus de qualquer maneira. Amém? Eu estou falando do Deus Pai, Deus que é santo, poderoso, maravilhoso. Mas existe um outro Deus chamado Jesus Cristo, que nos chama. E esse Jesus Cristo, pela sua misericórdia, pelo seu sangue, pelo seu amor, deixa a gente se aproximar do jeito que a gente está, mas é pela proteção dele. E eu quero falar nessa noite sobre dois objetos. O primeiro é a sandália. Tem dias que são dias, né, irmãos? Tem dias que são terríveis. E um dia a minha esposa passou por um dia bem complicado. Ela estava com uma sandália de dedo, não sei para onde ela tinha ido, mas a gasolina do carro acabou. E aí ela desceu do carro para ir lá no posto, caminhando e buscar com 1 litro, aquelas garrafas da gasolina. E quando ela estava no posto, a sandália arrebentou. Ele que descalço no posto, voltou e tal. Você imagina a cena. Agora imagine no deserto, irmãos. Sol escaldante, areia, e você caminhando com uma sandália para proteger os seus pés. E quando você chega perto da presença de Deus, ele diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. E eu tenho 3 ou 4 simbolismos aqui sobre essa sandália. Não se preocupe que não vão ser nenhuma coisa extraordinária, mas o primeiro é: as sandálias representam o caminho humano. Sandálias representam as histórias que nós carregamos. Sandálias representam as nossas conquistas e as nossas derrotas. E nós queremos muitas vezes nos aproximar de Deus do jeito que nós somos, sem nenhuma intenção de mudar. Quando eu estava na igreja de Irmãos Menonitas, na Menonitas de Tamandaré, um
irmão vindo da Assembleia de Deus veio congregar comigo. Ele passou um tempo congregando, eu comecei a dialogar, a conversar com ele, e de repente ele começou a me cobrar que eu fizesse os cultos e as atividades iguais às da Assembleia de Deus. E eu disse para ele assim: irmão, eu gosto muito de você, mas fala o seguinte, volta para lá, porque aqui não é assim. Ele ficou bravo, você imagina o pastor mandando ele embora? Né? Mas se você quiser se aproximar de Deus, só com a sua história, só com as suas conquistas, carregando as suas derrotas, você não vai se chegar na presença de Deus. Tem que tirar a sandália. Amém? Deus vai usar tudo isso que você tem, mas você tem que se despojar. Não é desse jeito mais. A segunda coisa que as sandálias representam, elas representam reverência. Porque quando você entra em uma igreja, em um local onde é para Deus se apresentar a nós, você tem que entrar com uma postura de humildade e reverência, não com orgulho. Um dia um irmão chegou a visitar a igreja, igual o irmão Enéas ali. Ele não sentou no último banco, ele sentou no primeiro, assim, perto do púlpito. E uma irmã chamou o pastor e disse assim: pastor, tira aquele irmão de lá. Mas como assim, irmã? Aquele lugar é meu. Eu sempre sento lá e é lá que eu tenho que ficar. Mas você entra na presença de Deus, você tira as sandálias. Porque descalço simboliza que você não tem nada, que você não é nada, mas que Ele é tudo para você. Você se entrega diante dele dizendo: o Senhor é suficiente para mim. Terceira coisa que as sandálias simbolizam é a autossuficiência. Você imagine colocar duas pessoas lado a lado no deserto, uma descalço e uma com sandálias. Quem chega mais longe? Quem está com sandália? Só que Deus não se interessa por saber aonde você vai chegar. Deus quer que você vá aonde Ele quer. Não é mais longe, é aonde Ele quer. Isso me leva a pensar sobre os nossos desejos de grandiosidade. O pastor Jefferson falou aqui, estava falando da oferta, que às vezes a gente está sempre buscando, a gente nunca chega. Já perceberam que tem gente assim? Nunca está em lugar nenhum, está sempre buscando algo. E às vezes Deus disse assim: é aqui, já chegou, já deu. Seja feliz com o que você tem. Não é verdade? Será que nós temos condições de ser contentes com o que temos? Eu tenho pensado muito sobre essa coisa que os coaches, esses influencers, esses pastores empresários trouxeram para a igreja. Pastores empresários no sentido da fala deles, não que o pastor não possa ser empresário, de que a bênção está na conquista financeira e não está. Jesus não tinha nada, não tinha onde pousar a cabeça. O apóstolo Paulo morreu na prisão. João Batista morreu decapitado. Todos os apóstolos, à exceção de João, morreram como mártires. E João não morreu como mártir, mas ele morreu isolado em uma ilha, condenado. Será que se esses homens estivessem aqui hoje, eles teriam oportunidade para pregar para nós? Tem uma história de um irmãozinho que veio do interior, chegou numa igreja bonita, daquelas que são chiques, parece shopping center. Quando ele entrou no culto, ele escutou a palavra e começou a dar glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Chegou ao final do culto: pastor, eu gostei dessa igreja, eu quero congregar aqui. E o pastor, já meio prevendo que ia dar problema por causa do jeito dele, disse assim: irmão, faz o seguinte, o irmão chegou agora, pesquisa em outras igrejas, aí depois o irmão decide.
Se o irmão decidir que é aquilo, o irmão vai ser bem-vindo. Sabe aquelas igrejas que quando cai um alfinete, assim o cara escuta? Passou uns 3 meses, o irmãozinho não apareceu mais na igreja. Um dia o pastor encontrou ele na rua. E aí, irmão, o pastor que chama o sábado dele, achou outra igreja para congregar, não voltou mais lá. Ele disse: não, eu achei sim, pastor, mas eu não fui mais lá porque eu orei, Jesus falou comigo. Ele disse: não vai mais lá não, eu também já não estou faz tempo. Ou seja, é só programação, só evento, só autossuficiência. Parece que quanto mais besteira a gente faz, quanto mais bobagem a gente faz na igreja, mais ela chega. Já percebeu isso? Teve um outro pastor que foi pregar na igreja, olha só, falou sobre a missão do evangelismo. Final do culto, meu irmão ficou com dúvida e disse assim: pastor, me explica esse negócio. E o pastor falou para ele assim: olha, irmão, eu posso te explicar, mas eu estou com fome, não jantei, vamos ali na pizzaria e eu converso com o irmão. E o irmão falou assim: espera aí que eu vou perguntar para o meu pastor se eu posso na pizzaria com você. Eu disse: como assim? Não, é que ele é meu líder espiritual, eu só vou lá sem deixar. E a igreja assim. Já pensou? Você tem que pedir para o pastor para ir para a pizzaria. E teve uma igreja que eu assumi que era assim. Quando eu cheguei na igreja, um dia veio um rapaz e falou assim: pastor, domingo que vem é aniversário do meu irmão, será que eu posso ir? Eu fiquei sem entender nada. Eu disse: como assim? Será que eu posso ir no aniversário do meu irmão? Eu disse: cara, por que você está perguntando? É teu irmão. E todo mundo pedia permissão para o antigo pastor para fazer as coisas. Isso é uma loucura. Então, não é sobre aonde a gente consegue chegar com as nossas forças, é sobre onde Deus vai nos levar na força dele. É? E principalmente as sandálias representam a rendição. E a rendição é o principal combustível para qualquer pessoa que deseja ser usada por Deus. Se você não se render completamente aos pés de Jesus Cristo, você não vai ser usado por Ele. Sabia disso? John Wesley, ele era um pastor muito rico, mas muito rico, porque ele escrevia livros, ele vendia muitos livros. E na época em que ele era pastor, os irmãos pagavam aluguel do assento na igreja para o salário do pastor. Sabia? Mas imagine, cada igreja custava, cada cadeira custava, vamos dizer, R$100 por mês, para o irmão chegar e sentar. E esse era o salário do pastor. Só que John Wesley morreu sem ter absolutamente nada. E ele dizia assim: se um dia Jesus voltar e eu tiver 10 libras no meu bolso, eu vou ficar triste, porque essas 10 libras poderiam servir para abençoar alguém. Ou seja, ele não retinha nada. Quantas vezes nós estamos retendo não só o nosso recurso financeiro, mas a nossa vida, o nosso tempo. E quando a gente vem para um culto como esse, a gente olha e deseja ser usado por Deus, mas a gente não se rende. Moisés se rendeu a Deus. Eu vou correr um pouquinho. Tirou as sandálias dos seus pés, se apresentou a Deus, e Deus disse para ele assim: você vai libertar o meu povo do Egito? E ele respondeu: Senhor, eu não posso, eu não tenho força, eu não consigo, eu já fugi de lá. Deus olha para Moisés e diz assim: o que você tem na mão, Moisés? Moisés tinha um cajado. Joga ele no chão. Quando Moisés jogou no chão, o cajado se transformou numa serpente. Se assustou. Deus disse: vai lá e pega a serpente pela cauda. Ele pegou e virou um cajado de novo. Coloca a mão no seu peito. Quando ele colocou a mão no peito, quando tirou, a mão estava leprosa. Coloca a mão no peito de novo. Quando ele colocou, a mão estava limpa. Esse é o sinal de que eu estou contigo, Moisés. Você vai libertar o povo, então vai lá. E Moisés:
mas eu não sei falar. Alguns dizem que Moisés era gago. E Deus disse assim, mas não sou eu que dou a fala, Moisés. Não, mas eu não sei falar, não tenho coragem. E aí ele disse assim, então, eu vou escolher o teu irmão Arão, você vai falar para ele, Arão vai falar para Faraó. Eu falo para você fala para ele, Arão fala para Faraó. E agora começou uma mania dirigente de imitar Moisés. É só uma mania. Não sei se já teve aqui, mas agora o pregador pega o microfone, coloca alguém aqui e fica falando para a pessoa repetir. Tem um monte de culto assim, vocês vão assistir na internet, uma loucura, uma bobagem. Só que era assim que Moisés fazia. Deus falava com Moisés. Moisés falava baixinho para Arão, Arão transmitia para lá. Imagina a cena. Só que, quando Deus olha para o cajado de Moisés, uma simples vara para controlar ovelhas, Deus transforma aquilo que Moisés tinha na mão. Aquilo que era comum, agora se torna santo e extraordinário. Uma simples vara, um simples cajado, agora tem poder de fazer coisas sobrenaturais na mão de um homem que se rendeu a Deus. Moisés agora começa a usar aquele cajado. E quando ele se apresenta para Faraó, Faraó duvida das intenções dele, da autoridade dele, diz que ele transforma mais uma vez aquele cajado em serpente. Os magos do Faraó, de uma maneira enganosa, conseguem fazer a mesma coisa, mas a serpente de Moisés engole a serpente dos magos de Faraó. E ele começa a trabalhar, a andar com aquele cajado na sua mão. Só que ele não bate com o cajado em ninguém. Ele não levanta o cajado sem que Deus mandasse ele levantar. Ele não estende aquilo para se engrandecer. Ele só mexe com o cajado quando Deus manda ele fazer. E isso nos mostra que, mesmo quando Deus nos dá algo extraordinário, a glória continua sendo dele, a autoridade é 100% dele, mas em determinados momentos ele nos dá a sua autoridade para fazer aquilo que ele precisa fazer. Amém? Moisés levanta o cajado quando Deus manda, fala só o que Deus manda, caminha quando Deus manda e para quando Deus manda. Eu não sei se algumas vezes você já teve a experiência de ouvir alguém entregando uma profecia para você, mas Deus fala até determinado ponto. Chega um ponto que Deus para e parece que muitas vezes o profeta não quer parar, ele continua falando. Às vezes Deus nos dá um trabalho para chegar até determinado ponto, mas a gente, por orgulho, não quer parar, não quer passar a autoridade, e a gente continua e sofre. Não é assim? A autoridade espiritual dada a Moisés só funciona debaixo da obediência. Eles tinham uma nuvem que guiava eles durante o dia. Quando a nuvem se movia, o povo andava atrás. Quando a nuvem parava, o povo parava também. À noite, uma coluna de fogo. Se a coluna de fogo se movesse, eles iam atrás. Se a coluna de fogo parasse, eles paravam também. E a autoridade que Deus te deu, ela só é a autoridade correta se você for obediente e rendido a Deus. Amém? Só que aí vem o último ponto que eu quero trazer para vocês. É que um dia, depois de lançar muitas pragas sobre o Faraó, sobre o Egito, ele finalmente decide libertar o povo de Israel. Quando ele decide libertar o povo sai marchando em direção ao mar, e por ordem de Deus, Deus diz assim: leve o povo na direção do mar, pare na frente do mar, porque eu quero que Faraó pense que vocês estão perdidos.
E quando ele pensar que vocês estão perdidos, ele vai mandar o exército atrás de vocês. E assim aconteceu. Quando ele vê que o povo estava na frente do mar, sem ter para onde ir, ele disse assim: o que eu fiz? Eu deixei a minha mão de obra embora. Preparou o exército e foi atrás deles. O povo começou a lamentar e dizer assim: Moisés, não era melhor ter ficado lá no Egito? Pelo menos a gente tinha comida, a gente era escravo, sofria, mas ninguém ia morrer, agora a gente vai morrer. E Moisés vai orar e Deus diz assim: Moisés, por que você está falando comigo sobre isso, Moisés? Estende o teu cajado sobre o mar. Quando Moisés estende o cajado sobre o mar, as águas simplesmente se dividem. E Deus diz assim: diga ao povo que marche. Eles começam a caminhar no meio do mar, e a Bíblia diz que havia uma parede de água do lado esquerdo e uma parede de água do lado direito. Eles caminham, atravessam o mar a seco. Uma professora chegou um dia na escola zombando desse milagre e falou assim: isso não aconteceu de verdade. Acontece que durante um determinado período do ano o mar realmente diminui a sua maré e dá para passar só molhando os pés, que já não é verdade, porque eles passaram a seco. Então não aconteceu isso. Aí o menininho se levantou assim, usado por Deus, e disse assim: então o milagre é muito maior, professora. Por quê? Porque um exército inteiro morreu afogado em um palmo de água. Como é que pode? Não é? Porque o povo passou a seco no meio do mar, atravessou para o outro lado, e quando o exército faraó veio, Deus não só soltou as águas de novo, mas Deus também fez com que as rodas dos mais de 600 carros que eles estavam em cima começassem a se soltar. Eles atolaram e a água veio e matou todo mundo afogado. Deus libertou o povo. E esse mar, ele simboliza o caos desse mundo. Tem vezes que nós estamos parados diante de tanta maldade, diante de tanta falta de fé, diante de tanta incredulidade, e Deus diz assim: o que você está falando comigo sobre isso? Estende o teu cajado e o mar vai se abrir. Se você estivesse naquele evento de rock que eu citei aqui, um monte de jovens dançando, cabelos compridos, tatuagens, você diria assim: isso aqui é um caos, isso aqui é terrível. Mas alguém estendeu um cajado, ordenado por Deus, a palavra foi pregada e houve salvação. Quando você estiver diante de lutas, de provações que trazem sobre a sua casa problemas financeiros, dificuldades no relacionamento, Deus diz assim: por que você está só clamando a mim? Estenda o seu cajado, a autoridade que eu te dei, fale a palavra, ore, pregue, e o mar vai se abrir. Diante das doenças, Deus está dizendo: estenda o seu cajado e o mar vai se abrir. Se você está sendo ameaçado, está sendo coagido, está com medo, Deus está dizendo: eu te dei autoridade sobre todos os espíritos e potestades. Abra sua boca, lance o seu cajado e eu te entregarei a vitória. É? Só que saiba que não é você que vai abrir o mar, é Deus, através da sua palavra, através da autoridade que Ele entregou para você. Apoiados na ordem divina, nós devemos olhar para todo o pecado que rodeia a nossa casa e orar com autoridade para que haja transformação, e Deus vai fazer. Apoiados na ordem divina, nós devemos
olhar para todas as heresias que estão sendo pregadas nas igrejas e lutar contra elas, porque Deus não deseja que o Evangelho seja deturpado. Apoiados na ordem divina, nós temos que olhar para o nosso país, para a nossa nação, para o mundo, e lançar o cajado sobre toda a injustiça que está acontecendo. Agora, recentemente, vocês sabem que, não sei se corretamente ou incorretamente, mas um grande ditador foi deposto na Venezuela. Não havia perspectiva disso acontecer. Mas eu sei que um mês antes disso acontecer, houve uma marcha para Jesus. E milhares de venezuelanos dobraram seus joelhos na rua, clamando e pedindo a Deus por libertação no seu país. E um mês depois, sem ninguém esperar isso acontecer. A justiça não pode fazer parte da igreja. E apoiados na ordem divina, nós temos que lançar o nosso cajado, pedindo para que Deus nos use para salvar a todos os que estão perdidos. Amém? E já está chegando às 8 horas, mas eu concluo dizendo o seguinte: muitos de nós sonham em ter o cajado da autoridade divina nas suas mãos, mas eles não querem tirar as sandálias, eles querem continuar com as suas sandálias. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo para abrir mares como Moisés abriu, mas pode ser que Ele esteja pedindo para você tirar as sandálias dos seus pés, tirar o orgulho, tirar a sua obsessão por controle, abandonar a sua pressa e parar de confiar apenas em si mesmo. Porque a obra é dele, a sua vida é dele. Se você entregar para ele, ele vai fazer o que você precisa. Se você sente que está tentando sozinho, está carregando todo o fardo e ainda luta para se render a Cristo, talvez nessa noite seja o momento de você se entregar. Se entregar e simplesmente esperar para ver que Deus vai fazer com a sua vida. Amém? Eu sei que nem todos têm um chamado pastoral, por exemplo, mas todos têm um chamado para fazer a obra de Deus. Todos. A parábola dos talentos, não ficou ninguém sem um talento. E Deus deseja usar a sua vida para abençoar a obra dele. E através da bênção na obra dele, ele vai abençoar a sua vida. Só que você precisa render tudo o que você tem aos pés de Cristo. E rendendo isso aos pés de Cristo, ele não vai te deixar sem aquilo que você entregou, mas ele vai potencializar para que você possa fazer mais. Amém? Será que você pode entregar alguma coisa para o Senhor nessa noite? Uma das coisas mais difíceis que tem para a gente entregar para o Senhor é a nossa carteira. Não é verdade? Mas quem sabe de um símbolo, não para entregar a carteira, ninguém entrega a carteira, tá? Mas quem sabe de um símbolo, se você colocasse a mão no seu bolso e dissesse assim: Senhor, eu te entrego tudo.
soldados cristãos, antigamente, quando eles iam para a guerra, eles tinham que ser batizados. Para ser batizados, eles iam usar a espada para matar, então eles eram batizados com a mão para cima. Assim. Porque a espada não era batizada, a espada era assim usada para matar, então a espada não era batizada, então a mão deles não era batizada. E hoje em dia tem cristãos sendo batizados colocando a carteira para cima. Eu sou batizado na minha carteira. Alguns, por exemplo, não conseguem entregar o controle das coisas para nós. Há uma obsessão. Tem que ser do meu jeito. E se não for do meu jeito, não é. A gente conhece as pessoas assim. Que terrível que é, né? Alguns precisam entregar finalmente seu coração para Deus. Alguém aqui já ganhou cachorrinho quando não queria cachorrinho? Sabe aquele cara assim, machão, que diz assim, eu não gosto de cachorro, não me dê cachorro. E aí alguém vai lá ousadamente dar um filhotinho para ele. Hoje, umas 2 semanas, o cachorro está dormindo atrás do travesseiro dele. E ele está apaixonado pelo cachorro. Assim é você, tentando se segurar diante de Deus. Você está dizendo assim, eu não vou me render porque eu não gosto dessas coisas, eu não quero esse negócio de igreja para mim, eu não quero virar um fanático. Mas se você se entregar, irmãos, domingo que vem você vai estar na igreja igual a gente, aqui 3 horas da tarde, cansado, bem louco, tocando, escovando dentro do banheiro da igreja, tomando café na cozinha da igreja, tudo para apresentar um louvor ao Senhor. Assim, deixa Deus te usar, se entregue para Ele. Tem tanta coisa boa na sua vida para fazer. Aleluia. Vamos orar. Deus, tudo que nós tentamos controlar, tentamos manter, são coisas supérfluas. Eu sei que tudo que entregamos para Ti tem um peso na eternidade, que o Senhor usa. Olha o que o Senhor fez com 5 cajados nas mãos de um homem. Estamos falando disso milhares e milhares de anos depois. Então, Senhor, quebra a resistência, quebra as barreiras no coração hoje de cada um de nós. Que as pessoas entendam que aqui é um lugar de rendição, é um lugar de entrega. Não é um lugar de chegar dizendo o que eu posso, o que eu não posso fazer, mas é um lugar de dizer o que o Senhor quer de mim. Aleluia. Que essa igreja viva um propósito, que essa igreja viva um chamado, que os homens se levantem com a autoridade dada por Deus para conduzir esse lugar. Que as mulheres se levantem com a autoridade dada por Deus para abençoar este lugar. Que jovens e crianças sejam conduzidos pela Tua graça, Senhor. Toma a nossa vida, toma tudo que nós temos nas Tuas mãos, Senhor, sem reservas, sem condições, que nós possamos expressar o mais puro amor, a mais pura entrega diante da dor e do sofrimento desse mundo que jaz no maligno, que jaz no pecado, que possamos andar na Tua presença 100% rendidos a Ti, como um povo que não se levou do Evangelho, mas sabe que Ele é o poder de Deus para salvar a todos os que creem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Mas o pastor André estava fazendo ali o apelo para você entregar alguma coisa. E não é só dinheiro. E deu um ruído na caixa. Estava dando um ruído ali. Não sei se vocês prestaram atenção. Ou um ruído que desviou do propósito. Meus queridos, isso acontece na nossa vida. Deus tem propósitos para nós, como o pastor pregou. E às vezes vem um ruído e nos desvia. Mas que em nome de Jesus, você saia daqui hoje entregando aquilo que Deus tem para você. Aquilo que o pastor pregou hoje com tanta propriedade. Que nenhum ruído te desvie daquilo que Deus tem para a tua vida, onde quer que você esteja fazendo a sua vontade. Antes de orar e terminar, quero agradecer ao pastor André por ter vindo lá de Londres, junto com a pastora Regiane, nos abençoando. Esqueci o nome do baterista. Vitinho, obrigado Vitinho por você estar conosco. Os demais já são daqui, Laís, Joãozinho e a nossa querida Ali, o Anderson, estiveram conosco também. Obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês lá. Vocês continuem sendo bênção lá em Londres. No desafio que Deus colocou, né? Deus mandou vocês para lá. E tenho certeza que vocês farão muitas coisas em nome de Jesus. E nós sempre estaremos ouvindo aqui das novidades. E sempre que puderem, venham. Eu sei que o Joãozinho é uma cartinha. Então, amém. Venha logo, Joãozinho. Que vocês venham mais vezes estar conosco. Obrigado. Deus os abençoe. Obrigado por você ter vindo. Eu gosto de dizer que bom que nós viemos, que bom que você veio, que você saiu da sua casa e veio, porque nós ganhamos nessa noite, saímos aqui diferentes, impactados pela presença de Deus. Então, que bênção que você também fez parte desse projeto. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam hoje e para sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma excelente semana. Espere eu chegar lá no fundo, que eu quero te dar um tchau e um oi.